Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia especial. Vamos falar de uma coisa que Cassiá Carpes conhece como poucos e justamente para convidado central trouxemos aqui o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Gaúchão, na época do Cassiá, era de voar pão da mala, né? Era de voar porvadeira, como diriam no interior, né? O cara chegava junto, né? Tinha alguns que eram gramados, outros eram potreiros, né? Como se diz no interior. Hoje não, hoje já se tem um fino trato da grama e tal. Às vezes não tratam bem é a bola, que na época muitos jogadores do interior eram revelados, vinham do interior para cá, fortaleciam a dupla Grenal, e o Cassiá é um caso desses aí. Bateu na trave para vir para o Internacional, ele já contou isso aqui, em 75, com Rubens Francisco Minelli, o que seria uma honra recíproca aí, deixa eu inflar o ego do Cassiá, para o Minelli e para ele, e para o Cassiá. E depois veio para o Grêmio em 77, sendo um marco. Aquele time de 77 do Grêmio vai fazer 50 anos isso, a gente vai ficando velho e não se dá conta. É uma referência na reação do Grêmio para todo o sempre. Eu vejo o entusiasmo do Yura quando entrevisto o Yura falando sobre aquele título, Cassiá e outros que tais, falecido Tarcísio, né? Quem não lembra daquele time que quebrou a hegemonia do Internacional, que para alguns, o Milton Neves, por exemplo, diz que aquele time do Inter era o melhor time do mundo. Na época não tinha internet, não tinha nem como quantificar, né? Não tinha essa quantidade de jogos que a gente assiste, não se sabia se era ou não, mas o Milton até hoje chuta, né? Dizendo que aquele time do Internacional em 75, 76 era o melhor time do mundo. Pois perdeu para o Grêmio em 77. Para ver como o Campeonato Gaúcho tem histórias, né, inesquecíveis. 77, quem não lembra? Corbo, Eurico, Oberdan, Anchieta, Cassiá, Anchieta e Ladinho, Vitor Hugo, Tadeu, Yura, Tarciso, André e Éder. O Cassiá jogou as partidas finais, né? Então, merece todo o louvor, como todos os outros 10. E ali tinha episódios marcantes na história do futebol gaúcho. Por exemplo, um desabafo do Tarciso, saindo de campo um dia, dizendo: ainda um dia vou ganhar um Grenal, quase chorando, porque tinha perdido para o Internacional. Pois esse time do Grêmio em 77 não só quebrou a hegemonia do Inter, como depois perdeu em 78, Claudião ganhou do Tele, mas ganhou de novo em 79. Né? E depois aí emendou logo em seguida o Grêmio Show, e aí se revezaram em títulos até chegar a 85, e aí o Grêmio ganha de 85 a 90. Mas tudo isso nós vamos falar. O objetivo maior no programa de hoje é falar sobre o próximo Campeonato Gaúcho de 2024. Mas, enquanto aguardamos o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, Cassiá Carpes, de lá para cá, o que evoluiu, o que evoluiu. E antes, o gauchão, conta aí para a gurizada hoje, não era mais importante do que a Libertadores da América, do que o Brasileirão, porque era a conversa preferida dos botequins, hein, Cassiá? Boa noite. Boa noite, Rec. Realmente era a nossa Libertadores, vamos dizer assim, né? Nós temos um país diferente, né? Exatamente. Então era numa época difícil para os mais jovens entenderem. Hoje, em pleno verão, gramados excelentes, só falta ter calefação nos vestiários, enquanto naquela época era no barro, no inverno, portanto um frio horrível. Para entrar em campo tinha que ser, como diz lá no interior, tinha que ser macho, tá? E tinha que suportar as intempéries do tempo. E era muito difícil jogar futebol, mas nós fomos forjados nessa luta. E como tu disseste bem no início, como vinha jogador para a dupla Grenal e para o centro do Brasil. Nós tínhamos aqui, me lembro, tá? Times tradicionais, por exemplo, o zagueiro era o capitão e o xerife. A referência do time muitas vezes não era o centroavante, eram os zagueiros. Lá em São Borja tinha o Aguiar, lá no Bagé tinha o Otávio, no Inter Santa Maria tinha o Donga, do São Paulo de Rio Grande tinha o Carlão, lá em Passo Fundo tinha João Pontes, da João Pontes, da Até na Alma, e o Darcy Munique no Pelotas, e assim eu poderia dizer aí vários.
E vinham, sem dúvida, chegavam maduro. Eu cheguei, está dizendo aí, eu cheguei com um pouquinho menos de 23, maduro. Por quê? Porque jogava com a dupla Grenal nessas dificuldades. Eu não esqueço, né, o caso que nós fomos jogar uma vez em Criciúmal. É uma pena naquela época não ter televisão, porque eu fiz um gol do meio do campo, ou melhor, antes do meio de campo, rebatendo um balão do goleiro. Tá? Mas não tem televisão, mas os borbolhos lá, que são famosos lá, sabem dessa história. Sempre que eu encontro o pessoal do Criciúmal, eles se lembram disso. Ganhamos 1-0. E, naturalmente, tu tinha que sair do vestiário, terminava o jogo, tu ia tomar banho. Era um cano de água gelada. Tá? E assim mesmo tu tinha que tomar um banho muito rápido, que era muito frio, e poderia terminar a água. Parece mentira. Então, essa era a dificuldade. Mas nós fomos criados, os zagueiros do interior foram criados dentro dessa adversidade. E isso fazia com que o jovem, muito eu aí, amadureciam cedo. Hoje é sub isso, sub aquilo, sub 23, quando na realidade nós já era maduro. Por quê? Porque nós jogávamos com a dupla Grenal muitas vezes na nossa casa de igual para igual. Lá em São Borja eu não me lembro de ter perdido, na época que eu joguei lá, desde o Inter de São Borja até a Sociedade Esportiva de São Borja, não me lembro de ter perdido, né? Nós não perdemos para a dupla Grenal. Depois o São Borja, como associação São Borja, também acabou decidindo um título, né? Ganhou do Inter lá e deu o título para o Grêmio. Tá? Então, naturalmente, estou contando aqui histórias que outros têm nas suas cidades. Era muito difícil ganhar em Bagé, era muito difícil ganhar em Passo Fundo. Carazinho. O Brasil de Pelotas, o Esportivo. Então, era um momento assim, ó, muito bom. O goleador do campeonato, eu me lembro de uma história que, eu não sei que ano foi aquilo, me ajuda, Rec? O Laírton do Esportivo, o Esportivo tocou 5 no Grêmio, ele fez 3. Foi 73, se eu não estou enganado. E depois o Laírton jogou no Grêmio também, se não estou enganado. Jogou no Grêmio, o Enio Andrade trouxe para o Grêmio depois. Isso. Depois foi para o Santos. O treinador do Grêmio era Otto Glória. E aí tem até uma piada da época, Cassiá. Português? Tem uma piada da época que era, os caras gritavam lá, né? Eu sou gringo também, então não fiquem bravos comigo. Que os caras gritavam, Cassiá, Otto, 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 e o Otto Glória achava que era para ele. Otto em italiano são 8. É que estava 5 e os caras queriam... E o Otto Glória levantou e começou a olhar para a torcida e achou que ele estava... Teve aquele jogo da neve em 79, né? Sim, Caju. Na montanha. Não, o Grêmio Esportivo na montanha. Não, mas o Paulo César Caju estava lá. Também isso, que muito dizia que o Paulo César pipocava. Não, ao contrário. Para mim foi um grande jogador e manhoso e tal, tudo, mas dentro de campo era muito bom. Cassiá, eu conheci um técnico e um baita jogador, Pedro Rocha, quando treinou o Internacional em 96. Lateral direito da seleção uruguaia. Não, aquele foi o Forlan. Tu tá trocando, Pedro. Pedro Rocha foi meia. Foi meia. Meia de São Paulo. Isso, baita jogador, da seleção também. Né? O Forlan foi lateral, sim, né? O Dario Pereira foi zagueiro e tal, e aí da seleção uruguaia, e o Forlan, baita jogador também. Aí o Forlan dava cunhaque para os jogadores na época do Campeonato Gaúcho, para dar uma esquentada no pele. Para dar uma esquentadinha no corpo. Tu tomava conhaque também, Cassiano, na tua época? Às vezes, sim, quando estava muito frio, um conhaquezinho não teria nenhum problema, né? Não aparecia, como se diz, no antidoping. Tivemos aqui fatos históricos do Campeonato Gaúcho, Trimedal, Gardenal. Trimedal, me ajuda aí, Trimedal com o Tadeu Em 78, 77 com o Tadeu Menezes. E o Gardenal com o Julinho, que jogou nas categorias base do Grêmio. Porque naquela época jogava no Atlético Carazinho, no Esportivo. O Tadeu Menezes, Cassiá, eu muito tempo mexia com ele, né? Nosso amigo, ainda está comentando em Santa Maria. Já está meio tiozinho, já velhinho, já está avôzinho. Eu dizia para o Tadeu, mas tu pipocou 3 vezes para vir para a dupla Grenal, mas aí não dá mais, eu não vou mais levantar teu nome aqui. Que é importante, depois nós vamos conversar com o presidente. O presidente já está nos ouvindo aí, o presidente não era nem nascido nessas histórias que nós estamos... Eu quero dizer aqui que eu, com 22 anos, fui capitão da seleção gaúcha do interior, treinada pelo Poleto. Eu era o jogador mais jovem e o capitão da equipe. Jogava no Inter de São Borja, 76. Tá? Então, veja as oportunidades que nós tínhamos. Tá? E aí eu sempre conto essa história aí para depois passar para o presidente interagir conosco.
a história do Titio Fantoni, em 79, né, que nós indicamos um zagueiro, que era o Darcy Munique, e ele esqueceu do nome, né? E daí 2 dias ele voltou. Peraí, vocês me indicaram um zagueiro que não existe no interior? Aí perguntamos para o Titio, qual é o zagueiro que o senhor indicou para o esporte? Ah, o Dick Zuric. Não, para, tio, não existe Dick Zuric, então baixa, é Darcy Munique, tio. Histórias que o pai do presidente Luciano Oxman viveu, né? Conviveu com tudo isso. Verdade. Verdade. Mas o campeonato de 77, para completar contigo, ele foi o campeonato mais longo da história. Não foi fácil para o Grêmio vencer. O presidente da Dourado retirou o time entre o primeiro e o segundo turno, depois voltou para ganhar o campeonato. Então, na realidade, ali ficou só o Anchieta, dos times que perdiam, Anchieta, Iura, e o Tarcísio, que virou ponta direita, era centroavante. Sim, veio do América. O Tele botou para a direita e tirou um grande jogador também, que era o Zequinha. Consta, então, Cassiato pode até me ajudar, até para a gente recuperar a história. Consta que o Foguinho, no segundo semestre de 76, já havia experimentado o Tarcísio na ponta direita, mas ele era o centroavante. E aí depois daí o Grêmio contratou o André Catimba, aí ele voltou para a ponta de novo. Ele foi contratado do América Carioca em 73, quando deixou o Pontes deitado. Era um velocista. Isso, ninguém passava pelo Pontes e ele voou, né? E o Tarcísio passou pelo Ponte, depois acabou vindo para o Grêmio e fez uma carreira linda, né? De 73 a 1986. Eu lembro quando ele saiu para ir para o Goiás, né? Sim. O grande Tarcísio. Então o gauchão sem dúvida, para nós, a raiz do gauchão produziu muito para o futebol gaúcho. Tá? Ele foi, até a dupla Grenal foi forjado lá. Eu me lembro que lá em São Borja, em 70, foi o jogo de um amistoso, a dupla Grenal jogava amistoso, presidente, no interior para arrecadar dinheiro. Tá? E o Inter foi lá em 75, início de 75, colocar as faixas em nós, que nós fomos campeão da segunda, já adentrando 1995, tá? 1975, a primeira divisão. E eu fiz o gol de empate lá, estreando um centroavante que era do Sport. Tá? Eu não me recordo aqui o nome, né? Que depois não ficou, durou muito pouco. Teve muita dificuldade no gauchão do interior. Tá? Então, são fatos que faziam o interior crescer e dava a oportunidade de muitos jogadores chegar na dupla Grenal, porque havia bastante confronto com a dupla Grenal. É claro que ia buscar os mais jovens. Eu tinha naquela oportunidade, só para vocês terem ideia, em torno de 22. Hoje, 22, às vezes, está esperando o banco ou nem joga. Sube isso, sube aquilo. Nós éramos muito mais maduros, forjado a essas circunstâncias da raiz profunda do futebol gaúcho. Muito bem. Presidente, nós falamos aí na abertura, enquanto o senhor ainda não estava conosco aí, da diferença entre os gramados do interior hoje para os de outrora, né, que a gente chamava de gramado por uma gentileza, porque alguns eram verdadeiros potreiros, né? O Edgar, falecido Edgar Schmidt, sempre contava que o Vieira, ponteiro esquerdo do Grêmio, uma vez caiu num barranco lá e não achava mais o Vieira, lá em Bento Gonçalves. Claro que é um exagero do Edgar, né? Mas tinha histórias fantásticas do nosso gauchão. E aí o Cassiá brincou e disse assim, agora só falta ter calefação nos vestiários, né? O que era o vestiário do Novo Hamburgo tinha umas tábuas para atravessar e o cara achava que se quebrar essa tábua estão ferrado, olha o que tem de água aqui dentro, né? E agora é um luxo, né? Eu me lembro quando inauguraram os novos vestiários, o Juarez Radaeller, que era o presidente do Novo Hamburgo, me levou para mostrar as dependências. Eu disse, pô, mas isso aqui é de primeiro mundo, cara. Né? E falam mal do gauchão ainda, presidente. Como é que pode esse negócio? Tudo certo, presidente? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Cassiá. É um prazer estar conversando aí com vocês, ouvindo as histórias, né, do Cassiá, as tuas. Muitas delas tiveram início quando eu estava nascendo, né? Principalmente ali o ano de 73. Estamos ferrados, Cassiá. Estamos experientes mesmo. Não, isso.
Não, mas vocês estão muito bem, pô. Sabe como é que dizem em Gente, Lagoa Vermelha, viu, presidente? É. Lagoa Vermelha, os caras dizem assim, velho não, usado, usado. Não, quem tá balhado sou eu, Reg, não vai atrás. Mas é muito legal ouvir a memória de vocês a respeito do Campeonato Gaúcho, a respeito das diferenças que nós tínhamos lá atrás para as coisas que nós estamos evoluindo ano a ano, enfrentando ainda algumas dificuldades, mas o trabalho especialmente dos clubes do interior nos últimos anos tem sido fundamental para o crescimento do futebol gaúcho, né, para a melhoria também das suas estruturas, e a gente vai pouco a pouco fazendo o melhor para o futebol, o melhor para os clubes, mas as melhorias que tiveram um trabalho dedicado das direções e compreenderam que tu dar condições de trabalho adequadas ao teu atleta vão te trazer resultados melhores. Eu acho que é isso que eles estão pensando também, até na hora de contratar, né? O atleta hoje ele já tem muita informação, ele já conversa, ele já sabe se o clube tem a estrutura adequada para recebê-lo. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Mas é válido também a gente rememorar, né, essas histórias contadas aí pelo Cassiá, por ti, porque eu acho que isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa formação enquanto futebol gaúcho, e eu gosto muito de ouvir. Agora, presidente, claro que melhorou muito, melhoraram os gramados, teve um momento que melhorou bastante o dinheiro, né? E até a gente ficava em segundo ou terceiro no ranking. Era São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes, porque o Rio de Janeiro sempre foi muito esculhambado, o Campeonato Carioca, nunca deram jeito, né? Até porque tinha o caixa d'água lá que não deixava ajeitar, era uma coisa impressionante. E Minas Gerais rivalizava um pouco conosco, mas a gente ficava ali em segundo, terceiro, quarto. Depois caiu um pouco, né? Claro que também isso corre em paralelo com as competições nacionais, né? Então, já há uma dificuldade. Então, é uma peleia anual, né, presidente? Não, sem dúvida alguma, né? Eu acredito, Rec, e aí puxando logicamente a brasa para o nosso assado, a CBF tem um ranking nacional de federações, que é esse que tu estava colocando, mas em termos de competição, eu não tenho dúvida de que o Campeonato Gaúcho fica atrás apenas do Campeonato Paulista, né? Em termos de organização, em termos de competitividade. Nos últimos 4 anos, nós nos mantivemos como a terceira federação no ranking da CBF, considerando os resultados, especialmente do ano de 22, de 21 para 22. Nós agora saiu o ranking da CBF, nós perdemos uma posição, né? Passamos para a Federação Mineira, nos passou por 618 pontos. Isso é algo que eu tenho certeza de que os resultados que virão no ano de 24 nos farão retomar aí pelo menos a terceira posição no que diz respeito ao ranking da CBF. Mas como disse, eu acho que em termos de competição, a gente nós somos a segunda força do país, mas como disse, isso muito decorrente também do esforço e do trabalho de todos os clubes, e em especial os do interior. Diga, Cassiá. Não, primeiro, parabéns ao presidente, mas eu queria ir além. Certa vez, conversando com o presidente, eu gosto muito do presidente, está fazendo uma bela gestão. A recíproca é verdadeira. Antes da pandemia, presidente, nós conversamos e um amigo me falou de um projeto que tinha para escolinhas no interior do estado, mas aí veio a pandemia e aquilo realmente prejudicou muito. Existe ainda aquele projeto com a renovação do futebol gaúcho?
Nós precisamos lá trabalhar com a base, no meu entender, ela não é tão bem trabalhada por causa dessas dificuldades, distância, né, custo. Né? Então, eu pergunto, será que existe ainda futuramente pensar nessas escolinhas de valorização dos Não, times? sem dúvida alguma, né? É um projeto até certo ponto audacioso, mas a gente teve que dar uma travada nele, em razão, logicamente, das questões que envolveram a pandemia. A gente não está usando isso como bengala ou como justificativa, mas muitas dificuldades advieram da questão da pandemia. Eu não tenho dúvida alguma de que a base e a formação ela é essencial para o clube de futebol, né? Tanto quanto não pode ser considerado custo, mas a velha máxima aquela do investimento, porque tu não precisa descobrir um talento que vai te gerar 40 milhões de euros numa venda, né? Especialmente no interior, mas tu tem que descobrir meninos atletas, meninas atletas que possam te render 1 milhão de euros, 2 milhões, enfim, algo nesse sentido, porque depois tu te retroalimenta disso e as coisas também funcionam através do direito de formação. Esse ano, Cassiá, voltando especificamente o olhar para as categorias de base, e foi um trabalho que foi feito durante 1 ano e meio, talvez 2, de análise, de conversa, de troca de informações, de coleta de dados. Nós chegamos à conclusão de que nós, especialmente nas categorias sub-17 e sub-20, que nós precisávamos fazer um ranqueamento das equipes e dividi-las entre Série A1 e Série A2, para que tivesse um nível de competitividade maior, mais adequado, um número reduzido de equipes nessas duas divisões. E tu vai me perguntar, mas por que isso? Porque é difícil tu fazer um campeonato com 32 equipes, vai ter uma disparidade muito grande, e especialmente nas divisões que a gente chama de Série A2, tanto do 17 quanto do 20, tu gera nesses clubes a expectativa e o desejo de chegar à Série A1, mas esse resultado ele não deve ser só desportivo. Ele tem, a partir do momento que ele ingressa na Série A1 do Sub-17 e do Sub-20, ele tem alguns requisitos de infraestrutura, de campo, de onde vai receber as equipes, já tem um nível de exigência maior. Então, o clube também tem que se preparar para poder enfrentar aqueles clubes que estavam melhor ranqueados. Eu acho que isso era algo que nós estávamos até um pouco receosos de como os clubes receberiam isso, porque especialmente a gente sabe que na base eles querem mais do que nunca jogar contra aqueles mais bem estruturados, não só a dupla Grenal, mas eles entenderam, gostaram da formatação, e eu acho que isso ajuda também na formação e no descobrimento de novos talentos. Nós tivemos, através dessa medida, por exemplo, o reingresso do Grêmio na categoria Sub-17, depois de muitos anos sem jogar Sub-17, quando nós fizemos esse... Que é a melhor categoria para valorizar o atleta, é ali que ele deslancha. Então, nós com isso conseguimos fazer um campeonato mais enxuto, com melhores condições de jogo, e vamos seguir assim para o ano que vem. Mas a gente tem ideia, sim, Cassiá, de buscar alguma forma de viabilizar aquele projeto das escolinhas, conforme a gente conversou lá em 2020. Essas TVs alternativas, presidente, que começam a transmitir via YouTube, enfim, mais diversos vieses aí, o que tem ajudado no faturamento dos clubes do interior? Porque a marca começa a aparecer um pouquinho mais,
movimenta a imprensa do interior do estado, que em alguns lugares não tinha possibilidade de trabalhar direito, porque não tinha recurso e tal, e aí agora tendo mais canais, tem mais recursos, enfim. O que isso ajudou a desenvolver? Não, especialmente, Rec, nas divisões inferiores aqui do futebol gaúcho, através da FGF-TV, Sim. que na verdade é um investimento feito pela Federação Gaúcha em prol dos seus clubes. Nós subsidiamos e custeamos pagamos o custo de transmissão para uma empresa parceira, para que ela entregue o sinal dessas transmissões aos clubes. Nós já tivemos, com isso, informações de melhoria na comercialização de placa estática pelos clubes, melhoria de comercialização de patrocínio em camisetas. Eles começam a ter, a gente disponibiliza para eles dados de acessibilidade, de atingimento de pessoas através das redes sociais nossas, através das nossas transmissões, e isso é um ativo importante para os clubes. Esse ano nós fizemos algo diferente na Série A2, nós contratamos a empresa para fazer a geração dessas imagens, e essa empresa, uma imagem padronizada, ela cedeu aos clubes esse serviço, e os clubes puderam negociar com suas rádios locais ou através do seu próprio, das suas próprias redes, a veiculação dos seus jogos. Isso também como forma de ampliar a receita para esses clubes, especialmente da Série A2. Nós também fizemos o feminino através disso. Ainda é um trabalho que está iniciando, Rec, né? Aos poucos a gente vai conseguindo monetizar isso para entregar para os clubes um valor maior em decorrência disso. Não chegamos a fazer isso no gauchão da primeira divisão, mas a gente está atento ao mercado, a gente sabe que existem outras maneiras de capitalizar. Nós temos um cenário aqui no Rio Grande do Sul um pouco diferente, por exemplo, do cenário de São Paulo, em termos de fatiamento dessas mídias, mas a gente está fazendo, ano a ano, um estudo adequado para que a gente possa chegar numa possibilidade de compartilhar o bolo com mais pessoas, com mais empresas, e fazer esse bolo crescer. Agora teremos... Diga, Cassiá. Não, presidente, hoje nós temos não digo concorrente, eu acho que é bem-vindo, eu gosto de ver, eu acho que está evoluindo muito bem o futebol feminino. E um clube de futebol, ao ter o masculino e o feminino, ele tem que pagar duas vezes, às vezes. Claro que um ainda está com uma proporção mais alta, o masculino, do que o feminino, mas cresce muito. Inclusive, às vezes eu tenho aconselhado alguns do interior, vocês estão brigando aí pelo time da cidade, vocês querem, lá em São Borja, às vezes o Luciano sabe bem, um quer substituir o outro com um nome diferente. Eu digo, por que vocês não lançam aí o futebol feminino, fazer uma alternativa nova, parem de briga, não. O pessoal do interior gosta de uma briguinha, né, Luciano? Então, Adoro. Adoro. Então, eu digo isso a eles, tá, tudo bem. Então, na realidade, futebol feminino é uma realidade, já veio com força, está chegando. E aqui quero voltar um pouquinho atrás e dizer o seguinte, Luciano. O futebol de São Borja, que eu conheço muito bem, eu comecei de gandula, nas escolinhas, até o profissional, e fui treinador, só faltou ser presidente. Tá? Dessa parte não fui presidente porque eu não morava lá. Tá? E, naturalmente, naquela época, tu só contratava jogadores que viessem de fora para complementar o time. A base era de São Borja. E nós tínhamos um amador forte, a federação, inclusive, quero dizer, Luciano, a federação, quando tinha
aquele campeonato amador do estado, onde o 15 Campo Bom foi várias vezes campeão. Nós lá de São Borja, o Cotrijal Atlético Clube, que era da cooperativa que nós trabalhávamos, foi vice-campeão numa decisão de terceiro jogo, que chamava naquela época, Luciano, hoje é até perigoso falar isso, o jogo à negra. Tá? Então, naturalmente, só chegava em São Borja um jogador contratado aquele que precisava, porque nós tínhamos a base. Tá? Então, naturalmente, hoje é muito difícil fazer isso, porque não tem a base. Tá? O futebol caiu muito, hoje tem outras alternativas, tem bastante competição, tem outros esportes, enfim. Tá? Então, naturalmente, esse aspecto. Mas o que eu quero perguntar para o presidente agora, presidente, eu estou preocupado com a minha visão de ex-atleta, treinador, radialista, vereador, como ser humano. Estou muito preocupado com as loterias no Brasil. E eu lhe pergunto, como é que a federação está administrando essas questões quando o contrato dos atletas é curto, tá? 3, 4, 5, 6 meses, na maioria, tirando aí raras exceções, aqueles que estão em competições como o Juventude e a Dupla Grenal, o Ipiranga tem se mantido o ano inteiro, aí já começa o problema. E eu tenho visto os jogos aí no Brasileiro, por exemplo, quer dizer, eu não estou aqui para denunciar ninguém, eu não sou policial, mas eu tenho visto jogos em várias séries muito suspeitas. E também não posso permitir que o Flamengo, faltando em torno de 4 rodadas, pague o jogo para o América e leve para Brasília. Aí não é Uberlândia. Um futebol sério. Como? Uberlândia, desculpa. Aí não é um futebol sério. Aí fica difícil. 4 rodadas, hein? O Flamengo podia ser campeão. Então, isso é desequilíbrio na competição. Então, equilíbrio na competição é todos com a mesma igualdade. Tu não pode estar num regulamento que tu pode levar o jogo para outra cidade dando a renda para o adversário. É difícil. Mas a minha pergunta específica é isso. Como é que a federação está tratando essas questões das loterias e jogadores que volta e meia? Nós temos aqui a segunda e a terceira. A segunda é o acesso, que chamam, né? Mas a segunda é a terceira. Tá? Então, nós vamos ter muitos problemas esse ano e eu queria saber como a federação se organiza e fiscaliza nesse sentido. Não, Cassia, desde o ano de 2020 que a Federação Gaúcha tem uma parceria com uma empresa de controle para essa situação de monitoramento sobre casas de aposta, sobre jogos suspeitos. É a empresa que é parceira da CBF, e em 2020 nós fizemos aqui, de uma forma inédita até, na Federação Gaúcha, a contratação dessa empresa, chama Sport Radar, e desde 2020 ela faz esse monitoramento da integridade das nossas competições aqui. Isso até deu um pontapé inicial para eles. Em 2020 nós os contratamos, nós pagamos por isso, e a partir dali, da nossa iniciativa, a Sport Radar ampliou com a CBF o seu contrato de parceria, fazendo monitoramento, então, nas 27 federações nos campeonatos da primeira divisão. Mas os nossos aqui, a gente monitora, inclusive, os jogos da base com eles. A partir dali, quando nós começamos a receber relatórios de jogos suspeitos, aonde o movimento nas casas de aposta era indicativo de que o jogo poderia estar sendo manipulado, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público, com a Polícia Civil, para que eles, como entes que têm o poder investigativo e o poder de polícia, que nós na federação não temos, para que eles pudessem fazer estas investigações, né? Então nós tínhamos
um protocolo aqui na federação. A partir do momento em que nós recebêssemos o relatório da Sport Radar, imediatamente nós encaminhávamos e encaminhamos ainda para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para que eles tenham ciência disso e façam os procedimentos na esfera criminal que sejam adequados. A par disso, nós encaminhamos também para a ciência dos fatos ao TJD, para que ele entenda se é nesse momento de fazer a denúncia, de não fazer a denúncia, se quer sobrestar o processo desportivo para aguardar o processo criminal, enfim. Mas é isso que a gente faz aqui desde o ano 2020. E esse ano, também em razão da parceria com a Sport Radar e em decorrência da ação que foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, nós fomos procurados pela Polícia Federal, que estava com interesse na investigação desse tipo de processo, desse tipo de ação delituosa, né, através da manipulação das partidas, e nos solicitou também que nós encaminhássemos a eles todo e qualquer relatório que recebêssemos da Sport Radar, e isso tem sido feito, e ao longo desse ano de 2020, infelizmente, nós recebemos, nas mais diversas categorias nossas aqui, relatórios que indicavam partidas manipuladas. E fizemos exatamente esse procedimento que eu estou te relatando, de encaminhamento à Polícia Civil, à Polícia Federal e ao Ministério Público. E aí fica ao cargo deles a investigação. É isso que nos cabe fazer, Cassiá, é isso que a gente tem braço para fazer, né? A própria transmissão que a gente viabiliza dessas competições, de certa forma, também auxilia o processo investigativo das polícias, né? Então, é isso, a gente precisa ficar atento, né? Tem que tomar muito cuidado para tu não pré-julgar ninguém, né? Os relatórios são indicativos, né? Tu pega o resultado do jogo, o número de apostas que sai da curva, e aí eles têm lá os seus algoritmos que indicam que há a possibilidade de o jogo estar sendo manipulado. Mas as casas, as grandes casas, né, e que a gente ouve e vê aí patrocinando muitos programas, muitos clubes, elas também são vítimas desse tipo de crime, né? Porque sai da curva para eles. O que me preocupa pessoalmente, e preocupa, eu acho que todos, é que existem casas menores ou casas que não são conhecidas. É quase como um mercado paralelo, né? E isso é muito comum no Nordeste, por exemplo. Se tu vai no Nordeste, tu vê banca de revista, de jornal, anunciando aposta de jogo, né? De partida. Então é isso que... nessas casas, nesse mercado paralelo das apostas, vamos dizer assim, tu tem mais dificuldade de pegar através do monitoramento feito pela Sport Radar. E aí tu vai para outras formas, por denúncia anônima, por a própria conduta dentro da partida. Em 2020, nós tivemos um árbitro que veio aqui na federação relatar um episódio que aconteceu num jogo dele da categoria, não me lembro se era da terceira ou se era sub-20, aonde teve um número excessivo de escanteios, algo tanto quanto na cara dura, assim mesmo, vamos dizer. E o árbitro veio aqui para nos relatar.
Então a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Lembrando que, desculpa se eu estou me estendendo, mas Não, que é um tranquilo. assunto que me preocupa O tema bastante. é importante. E assim, Cassia, o mercado brasileiro de futebol, ele é um alvo muito, vamos dizer, muito fácil para quem quer chegar na manipulação, para quem está por trás disso, em razão da remuneração, bem como tu dissesse, né, que é paga para 97% dos atletas no país. Esse pessoal chega com valores muito muito vantajosos para eles, e às vezes eles não entendem que aquela conduta ali, por ela não estar interferindo diretamente no resultado do jogo, especialmente a questão do cartão, a questão dos escanteios, ou coisa assim, onde tu não está entregando o jogo para teu time perder, às vezes o atleta não dimensiona que ele está praticando um ato ilícito através daquilo ali, porque ele tira a normalidade do jogo. Então, a gente precisa estar bem atento. Hoje, eu assinei um contrato com a Sport Radar, mais um, junto com a Federação Paranaense e a Federação Catarinense, onde nós vamos ter uma plataforma de ensino sobre a questão da manipulação de resultados. Nós vamos fazer workshops, vamos fazer apresentações. Disso deve sair também algumas cartilhas. Os clubes já têm as suas cartilhas com relação a isso, mas a gente sabe que, infelizmente, está acontecendo e muitos se aproveitam, inclusive, da dificuldade dos clubes, né? Chego e digo, olha, quero ser o teu investidor, eu vou bancar o teu futebol, eu vou trazer 4, 5 atletas, são de ponta, são isso, aquilo, e às vezes o clube está empepinado. E aí, às vezes, o clube está lá sem condições de fazer o futebol ao longo do ano e acaba cedendo, sem perceber, a esse tipo de ação criminosa. Presidente, me permita, Rex, só uma conclusão. Isso sempre existiu no futebol. Só que chamavam, né, o jogador está na gaveta. Você lembra, Rex? Isso. Espalhavam, então, ali na Uruguai, acertavam muita coisa ali. Tu sabia até quem naquele era café. Pessoas. Inclusive no interior, a gente conhecia o interior, que era menor do que hoje. Chegava um estranho na cidade, todo mundo desconfiava. Tá? E eu tive, como capitão, várias vezes de pedir a saída de um determinado jogador, que era suspeito. Inclusive, certa vez, o nosso amigo Darcy Filho chegou em São Borja, num jogo importante. Diz, olha, Cassiano, eu era o capitão de equipe, o da cidade, aquela história, até isso é importante. O da cidade é que comanda o time. Da cidade é que comanda. Quem comandava era eu. Recebia os jogadores, inclusive, e colocava no hotel, no estádio, entende? Então, quando chegava alguma suspeita, a gente era muito providencial. Então, eu acho que isso sempre existiu, para quem está nos ouvindo aí, achando que isso é novidade. Não, só que hoje está sofisticado. Tá? Naquela época, o cara chegava na cidade. E a história do Darcy... Várias vezes eu pedi para o treinador tirar. Inclusive, teve um jogo contra a dupla Grenal, não vou dizer qual o time, que um determinado jogador da posição tinha essa suspeita gravíssima sobre ele. E eu cheguei para o treinador, que hoje é juiz desembargador em Porto Alegre, e diz, olha, quem sabe tu tira o fulano, que ele não é da cidade, e bota o guri da cidade. Aquela história que eu estou complementando, presidente, de que aquele que tu conhece, que está na tua raiz da tua cidade, eu achei que devia... Aí o treinador me disse assim, numa resistência inicial, mas como é que ele vai marcar o Valdomiro? Agora disse o time. Agora disse o time, contra quem era. Como é que ele vai marcar o Valdomiro? Aí eu chamei ele, vamos fazer o seguinte, eu troco de lado, o Aguiar passa para a direita e eu passo para a esquerda, que ali é tudo comigo. Eu vou fazer a cobertura longa. A bola longa era comigo, Luciano. E orientei ele de que ele até o meio de campo pegasse o Valdomiro. E não largasse mais. Tá? A bola longa era minha. Tá? E o treinador aí aceitou. Resumindo,
O guri foi um dos melhores em campo, começou seu futebol, o treinador, o Iverê, e naturalmente ali nós ganhamos mais um atleta. Então isso é muito importante até na cidade, tu fazer alguns. É por isso que quando eu falo escolinha, não é escolinha de ter escolinha lá, 30, 40, é aquilo que tem um fundamento. Geralmente, na média, a escolinha vem de um clube de futebol, que está disputando a competição, porque ele já está ali, ele está pegando experiência, ele está treinando. Eu comecei cedo a treinar com os profissionais, eu estava lá cuidando, a gente até a chuteira deles ilustrava, tinha que pintar, totalmente diferente. Aí bota o guri, bota o Cassiá, eu estava ali. Então, naturalmente, concluindo, não, isso não é novidade. Vai ter sempre, não é, Luciano? Vai ter sempre. Nós temos só tem um artifício de corrigir. Uma pequena diferença só que eu queria frisar, eu concordo contigo, é que na épocas anteriores a gaveta era para beneficiar um dos clubes participantes dentro. E hoje não é. Né? Hoje é para beneficiar, tu ganha pessoalmente, tu ganha nem sempre tu vai entregar o jogo, mas tu modifica a normalidade do jogo. Isso. E aí tu tá beneficiando um terceiro. Né? Muitas vezes tu não pensa que tu pode estar fazendo um ilícito. Sim. Quando um cara pega e te pede assim, não, olha só, tu toma um cartão amarelo com 5 minutos de jogo. Às vezes eu brinco assim, né? Às vezes o Cassiá conhece o interior, tu e o REC também, e especialmente as categorias mais, a nossa segunda, a nossa terceira e tal. Às vezes o zagueiro pensa o seguinte, pô, eu com 5 minutos eu tenho chance de tomar um cartão sem levar algum. Né? E levar a graninha. O cara quer me... Então, assim, e às vezes ele não pensa que isso ele está prejudicando a normalidade do jogo e está cometendo um ilícito. Viu, presidente? O REC tem que ficar bem claro para os atletas. O REC participou antigamente, o REC era essa época, eu tô me lembrando assim vagamente, eu era guri, que tinha os torneios início onde decidia quem tinha mais escanteios. Pior falar dessa, Luciano? Pior que eu não peguei o torneio nisso. Imagina hoje com essa loteria aí, quem tiver mais escanteios. Nossa. Jogos de 15 minutos. Mas você ia contar uma história do Darcy Filho e parou na metade. O Darcy... foi bom. O Darcy que me informou da situação. Entende? A imprensa da capital chegava... O Cagueta. A imprensa da capital chegava na cidade e ele sabia tudo. Já sabia, a notícia já chegava. Então, não sei se depois se confirmou isso, porque, na realidade, depois o jogador foi embora. Não sei se confirmou, mas aquela história, tu fica desconfiado, ninguém pode correr risco e tu tem que confiar naqueles que estão ali no dia a dia. Então, era, às vezes, até acusações inverídicas, mas era a realidade, existia. E tem outros casos que eu poderia contar, mas não tenho tempo e nem vamos matar o programa contando história dessa natureza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e aí até para dividir. Na volta vamos falar do campeonato de 2024, que agora vai ter quartas de final. Classificam-se 8, depois vem os mata, né? Vem o mata, né? Cada um tem o seu mata, né? Mata-mata. Só um jogo. Um jogo só. E aí depois semifinal, final e o campeonato vai terminar cedo esse ano em função da Copa América, 7 de abril, né? Não sei se é em função da Copa América ou em função de tantas competições, tem data FIFA, tem um monte de coisas, mas dia 31 de março é a primeira final, dia 7 de abril a segunda final e teremos aí o Clássico Grenal no dia 24 de fevereiro. Um Clássico Grenal, a gente espera sempre que termine com 2 jogos decisivos. Então, classificatória, mata e depois 2 jogos nas finais. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa especial, um Cadeira Cativa que fala do futebol de ontem, de hoje e do amanhã no Rio Grande do Sul. O senhor acha, presidente, que um dia os regionais vão terminar e teremos uma divisão nacional, tipo uma Série E,
ou não precisa terminar os campeonatos estaduais e dá para fazer uma Série E. Por exemplo, nós temos 3 na D, 3 na C e 3 na A. Da primeira divisão, se eu não estou enganado, os 2 que subiram, Guarani e Santa Cruz, e o São Luís acho que não tem divisão, né, esse ano. Porque da Série D, o Avenida, o Novo Hamburgo, o Brasil de Pelotas. Na C, graças a Deus, hoje nós temos 15% da Série C. São 20 clubes e nós temos 3. Né? O São José, o Ipiranga, que tem ido bem na competição, só não tem subido. E também um time de tradição, que é o Caxias, que tinha que estar ali. Né? E não temos na B, também, graças a Deus, porque daria para melhor, né? Foi o caso do Juventude, e 3 na A. Então, eu acho que caberia até uma Série E, não sei o que o senhor acha, e se isso pode acontecer substituindo o Gauchão no futuro. Depois a gente fala sobre o Gauchão de 2024. Rec, eu sou um defensor dos campeonatos estaduais, independentemente da posição que eu ocupo hoje. Mas isso não impede de que a gente possa refletir sobre as realidades atuais, né, sobre as questões envolvendo o calendário. O que eu acho só é que entender os campeonatos estaduais como o bicho-papão, como a única causa de problemas no calendário do futebol brasileiro, nós vamos extinguir os estaduais, vamos gerar um problema econômico enorme, em termos de muita gente que vai ficar sem emprego, e digo não só atletas, mas a parte de comissão técnica, a parte de imprensa, a parte de funcionários que trabalham nos clubes, enfim. Então, acho que assim, se entender que o problema do futebol brasileiro é só os estaduais, eu acho que a gente não vai chegar a um bom termo e vamos continuar enfrentando alguns problemas. Então, assim, eu defendo, acho que é importante porque a base, o surgimento de talentos, a oportunidade de alguém surgir e aparecer para os grandes clubes também é através dos estaduais. Vamos pegar um exemplo nosso aqui, né? O Carpini foi vice-campeão paulista com o Água Santa. Isso chamou a atenção de alguns clubes, o Juventude contratou ele subiu o Juventude para a Série A. Se não tivesse o Campeonato Paulista, talvez esse profissional não tivesse tido a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Com relação ao surgimento de uma Série E, eu também acho que é preciso fazer um estudo aprofundado sobre essa possibilidade. E por que te digo isso, Rec? Porque se tu acompanhares a Série D, que é, sem dúvida alguma, a série com maior grau de dificuldade para que tu rompa com essa situação e possa ascender a Série C, a Série D, por mais que tenham clubes que não são tão tradicionais, ela é muito difícil, porque são 64 clubes para subir 4, né? Tem 14 jogos na primeira fase, depois tem 3 matas, e especialmente para nós aqui do Sul, às vezes o nosso enfrentamento de mata-mata, a gente acaba pegando equipes mais qualificadas, mas sem ser contraditório, a Série D ela tem muita disparidade de estrutura, de tamanhos de times, de clubes. Tem clubes que jogam a Série D simplesmente por jogar, às vezes não tem dificuldade, inclusive, de terminar a Série D. E aí tu criar uma Série E sem ter um projeto de estruturação disso, tu vai tapar o sol com a peneira, né? E vai te causar um desgaste ainda maior. Tem a questão de todo o custo que isso gera para os clubes, né? Muitas vezes o clube tem
dificuldade de entender que a competição pode durar 4 meses e por eles duraria só 3, em algumas vezes, para manter o mínimo do contrato ali, né, de 3 meses. Então eu acho que os estaduais, eles não são o patinho feio não são o problema do calendário. E a questão da Série E, da mesma forma, eu acho que é preciso primeiro se ter alguém ou uma comissão ou pessoas que analisem, que façam pesquisa junto aos clubes, que vejam quais são os clubes que teriam condições de participar disso, como é que nós vamos fazer, porque senão nós vamos simplesmente jogar ao relento esses clubes que às vezes jogam uma competição importante como um estadual, nós jogar lá para a Série E e eles vão ficar com pouca visibilidade e com um nível de custo, para mim, excessivo. Você já tem o WhatsApp do Assum Supermercados? Salve o número que está aqui na tela, escolha a sua loja preferida e salve o contato na agenda do seu celular. Você receberá automaticamente todas as ofertas do Assum. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele o pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta ou que a gente esconde porque gosta demais. Para a Marquespan, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. E é por isso que o grupo Marquespan vende mais de 11 milhões de pães por dia. Todos os dias. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado. Meu amigo, você sabia que pesquisas científicas comprovam que a prática sexual alivia o estresse, aumenta a imunidade e melhora a saúde do seu coração? Por isso, invista nos momentos íntimos e tenha uma vida sexual ativa e prazerosa com Ativo Ultra, o estimulante sexual natural do homem moderno. Um produto de qualidade com eficiência garantida. Ligue 0800 003 1500 ou mande um WhatsApp para 51 98 905 0005. Aproveita que na Central do Ativo tem muitas vantagens e facilidades para você, telespectador. Parcelamento em todos os cartões, pacotes promocionais cheios de descontos e o melhor, entrega discreta e sigilosa para todo o Brasil. Não perca tempo. Garanta seu Ativo Ultra hoje mesmo. 0800 003 1500. Ativo, você na ativa sempre. Precisando de aparelhos auditivos? O Centro Auditivo Tamin tem exatamente o que você precisa. Aparelhos auditivos modernos, pequenos e confortáveis. Você pode escutar televisão e telefone diretamente no aparelho auditivo. No Centro Auditivo Tamin, você encontra atendimento personalizado com fonoaudióloga com 22 anos de experiência. O teste com os aparelhos auditivos é gratuito e a visita é sem compromisso. O pagamento pode ser parcelado. Ouvir com clareza e conforto é no Centro Auditivo Tamin. Ligue agora e agende seu horário para testar um aparelho auditivo que vai transformar a sua vida. WhatsApp 51 996 95 39 59, telefone 51 35 72 6481. No Instagram, @tamin.centro.auditivo. Clínica Ortopedia Carvalho Moinhos de Vento. Dr. Luiz Felipe Carvalho. Tratamentos inovadores para dores na coluna, quadril e joelho. Sua solução está aqui. Técnicas modernas e minimamente invasivas. Viva sua vida plenamente. Você merece. Ligue 51 3346 7866 e siga no Instagram, @Dr._Felipe Carvalho. Bom, nós paramos no momento em que iríamos começar a falar do ápice, né, da nossa conversa, que é o Campeonato Gaúcho de 2024. Os clubes pediram para mudar, presidente, ou é melhor assim, porque não vai aumentar o número de datas? A própria dupla Grenal pode jogar as competições outras
com maior naturalidade, especialmente o Grêmio, que foi para a Libertadores da América, uma vez que a Sul-Americana só começa em abril, então o Gauchão nem vai interferir em Sul-Americana. Mas se tivesse uma fase também de mata na Libertadores da América, mas o Grêmio até isso evitou, então acho que ficou melhor do que a encomenda, né? O Gauchão vai ser competitivo entre os clubes do interior e um relax para a dupla Grenal, que poderá até finalmente lançar os jovens. E não joguem com times descaracterizados, para poder treinar para as competições maiores ou até para o enfrentamento na fase decisiva do Gauchão, que tem derrubado muito time grande do cavalo, né, presidente? Não, exatamente, Rec. É importante a gente frisar que a Federação Gaúcha não inventou a roda e não criou datas e nem iniciou a sua competição antes daquele prazo previsto e concedido pela CBF para o início das competições estaduais. Em anos anteriores, quando não tínhamos as quartas de final, nós acabávamos comendo uma dessas datas do estadual e jogávamos um pouco para frente. No entanto, esse ano, com a aprovação das quartas de final, se nós não começássemos o campeonato na data 1 concedida pela CBF, provavelmente nós teríamos uma semifinal numa data FIFA. E isso não teria sentido acontecer, né? Isso causaria um desprestígio ao campeonato. Então nós vamos, com essa alteração de quartas de final, eu acho que tu traz, ainda que são 12 equipes, com 8 classificando, tu traz um equilíbrio para a competição, tu traz uma emoção para a competição, onde as equipes vão estar provavelmente até a última rodada brigando entre si para classificar, inclusive também brigando a questão do rebaixamento. Eu acho que faz com que a competição tenha valor desde a sua primeira rodada, né? A partir do momento em que o mando das quartas de final será das equipes melhores classificadas e elas terão ainda a vantagem de jogar pelo empate. Eu acho que isso traz importância para a competição desde o seu início, e foi pensando nessa movimentação, né, até na questão assim anímica do clube do interior, né, que consegue, eu classifiquei para uma segunda fase da competição, ainda que seja só um jogo, eu acho que animicamente é importante para eles, e foi isso que a gente acabou sugerindo e eles aprovando no Conselho Técnico. Agora, presidente, diga, Cassiá. Por acaso, alguma oportunidade que a gente vê sempre falar, quando vai começar o Gauchão, a dupla Grenal não devia participar, não sei o quê, sempre tem alguma voz aqui ou acolá. Eu pergunto, alguma vez a direção da dupla Grenal, as direções procuraram a federação pedindo para não entrar na primeira fase, entrar mais adiante, alguma modificação que eles fossem, vamos dizer assim, entre aspas, privilegiado em se poupar mais no início, ter uma preparação física mais adequada para aguentar o ano todo? A direção, nenhuma. Em nenhum momento chegou isso, até mesmo porque existe uma vedação legal para que isso aconteça, né, Cassiel? Eu preciso, sim, sem dúvida. Dentro da competição, é preciso que todos tenham a chance de ser campeão e de ser rebaixado. Quando tu tens duas divisões, então não tem como fazer, né? E eu acho que os clubes têm o seu poder, a sua forma de definir a sua estratégia para o ano, né? De novo, não é o estadual o bicho-papão da temporada, e não vai ser ele que vai
causar algum tipo de transtorno para as equipes. E agora tem uma situação, Cassia, bem interessante. Pelo que eu entendi, posso estar errado, o presidente pode explicar melhor. Quartas de final é um jogo só, sim, na casa do time que tiver melhor campanha, e o time ainda joga pelo empate. É isso. Quer dizer, não tem essa de, a vantagem é só decidir em casa. Não, tem um empate, é uma vantagem. Passa 8 para a segunda fase. Passam 8. Isso. E é uma vantagem enorme. Por exemplo, Grêmio Internacional, um classifica em 8º e outro em 7º porque desdenharam do campeonato. Um vai decidir em Caxias e o outro em Bagé. E aí do time da casa joga pelo empate. Mas vão colocar até o prefeito dentro da área. Mas é a vantagem da pontuação, né? É, claro. É isso. Aí tu traz interesse desde a primeira rodada, né? Embora possa se pensar o seguinte, eu posso jogar com time misto, eu posso jogar com a base, que de 12, classificando 8, eu vou classificar. Até pode, né? Tu pode perder as vantagens do mando, a vantagem do empate nas quartas de final, e depois vai somando pontos, vão se somando as fases para garantir os mandos nas fases semifinal e final. Soma tudo, presidente. Sim. Por exemplo, faz 10 pontos, classifica, um passa com vitória, fica com 13, o outro passa com empate, fica com 11. Fica com 11, exatamente. E aí pode, daqui a pouco, os dois que se derem melhor nas quartas de final, um vai perder, se der cruzamento, né? A vantagem igual, né? Exatamente. E o detalhe importante, que a dupla Grenal tem um grupo de atletas bem maior que os times do interior. Pode revezar, pode poupar, tudo é um planejamento. Ou seja, tem muito mais estrutura, dá para se projetar. Entendi. É por aí. Eu acho que é importante a gente movimentar, né? É importante dar condições, como disse, para que os clubes tenham competitividade. Eu acho que isso vamos parar com essa frescura, né, presidente Cassia? São 2 meses de competição, todo jogo valendo ponto, todo jogo valendo classificação. Mas não para Grêmio e Inter. Tá bem, então façam as suas estratégias. Agora, toda hora... No verão, com tempo bom, e outra coisa... Antigamente era pau e pau. Não, e toda hora alguém dando letra. Esses tempos o Renato, o bom era nem jogar o Campeonato Gaúcho. Nem parece que tem origem do interior. Eu acho isso asqueroso, vou dizer bem honesto. O esportivo que consolidou ele, né? Chegou no Olim, mas ele veio do time interior. Não, e outra, não precisa isso aí. Não precisa. Bota então o Alexandre para treinar. O Alexandre Mendes, nem sei se o Alexandre vai estar sempre com ele e tal, mas estou dizendo, bota o auxiliar. Porque, para aí, toda hora tem que estar dando uma letrinha. Parece que Grêmio Internacional nasceram em berço esplêndido. Né? Eu não ouvi e faz parte. Eu acho isso asqueroso, mas em todo caso, o pai nato, né, daqui a pouco acha que pode tudo, né? Não pode ser o dono da cocada sempre, né? O campeonato tem começo, meio e fim, tem regras como qualquer outro campeonato. Tem uma disputa que a gente vai contabilizando, um tem tantas vitórias, outro tem tantas... Mas, sempre foi assim, tu entra na competição, parece que não vai em seguida para aí, mas nós temos que ganhar esse título. Pode ser o único do ano. E agora? Não, e esse ano? Se é o único, tu perder o único para o adversário tradicional, é pior. Não, e esse ano o Grêmio pode repetir o seu recorde, que é de 7 na sequência, pode encostar na possibilidade de ser octa, que é o que o Internacional tem de vantagem, né? Porque o Grêmio ganhou 10 em 11, mas o Internacional foi o que ganhou uma sequência de 8, o Grêmio conseguiu 7. Então tem muita coisa em disputa. Eu lhe interrompi, presidente, só para dar esse discurso aí. Né? Não interrompesse, não, eu estou ouvindo. Eu acho que, como eu te disse, nós não inventamos a roda aqui, não criamos data, não mexemos no calendário proposto e disponibilizado pela CBF. Outras competições de âmbito estadual vão começar exatamente na mesma data que a nossa. Tem competições, inclusive, que vão começar antes desse período. Enfim, está tudo dentro do que foi
nos foi disponibilizado para organizar a competição. A única coisa é que nós colocamos dentro de uma data que nós costumeiramente não utilizávamos ao longo dos últimos 2 anos, nós colocamos ela agora utilizando então as 16 datas que a CBF nos dá. Eu preciso fazer mais um intervalo, já voltamos. Presidente, o Cruzeiro ganhou a Série B, né? Tem Série A, tem divisão de acesso, tem Série B. Alguns azedos acham que deveria ser como era antigamente. Série A, Série B, Série C. Que senão fica Série A1, Série A2. Como é que é a denominação, presidente, certinho, para a gente não se perder? Hein? Não. Rec, na verdade, assim, nós, desde que a CBF tinha uma regra de que os clubes, para participar de campeonatos seletivos da Copa do Brasil, tinham que ser clubes que disputavam a primeira divisão. Então, para evitar, eventualmente, numa classificatória aqui, nós acabamos por fazer o Campeonato Gaúcho ter 2 divisões só. A primeira divisão, que é subdividida entre Série Especial, Série A1 e Série A2, ou Divisão de Acesso, e uma segunda divisão chamada Série B. Né? E é isso que o público, de alguma forma, não tem dificuldade de entender, né? Mas era exatamente por essa razão, assim, que nós, alguns anos atrás, isso foi lá em 2004, 2005, que nós tomamos aqui internamente dentro da federação a mesma medida que tem a Federação Paulista, por exemplo, né? A Federação Paulista tem a sua primeira divisão dividida em Série A1, A2, A3, depois tem a Série B1, B2, B3, tem uma quantidade enorme de competições lá, mas a gente tem essas 2 divisões, sendo que uma delas é subdividida entre Série Especial e Série A2, ou Divisão de Acesso. Para poder jogar a divisão... basicamente isso. Para poder jogar a divisão nacional. Na verdade, antigamente se tinha dentro da CBF um entendimento, né, de que a primeira divisão ela poderia ser dividida entre séries A1, A2, A3, enfim, e que não impediria de se realizar um torneio seletivo, por exemplo, para a Copa do Brasil somente com esses clubes, porque ela tem dentro do regulamento da Copa do Brasil que tem que ter 4 clubes que disputam a primeira divisão do campeonato estadual, por exemplo, na Copinha, né? Então, foi uma forma que nós entendemos no passado de cumprir com essa obrigação da CBF, o que não está sendo mais aceito pela diretoria de competição a partir desse ano, onde foi reformulada a distribuição das vagas na Copa do Brasil, né? Se excluiu a possibilidade de ingressar na Copa do Brasil pelo ranking e se distribuiu, então, conforme o ranking de federações, o número de vagas. Mas a vaga extra que veio, o presidente determinou que fosse exatamente no estadual da primeira divisão o principal, né? E não estava aceitando que a Copa não tivesse ainda 4 representantes da principal competição para dar a vaga à Copa do Brasil. Então, ano que vem, muito provavelmente, a gente deve fazer algumas adequações estatutárias aqui na federação, REC, em razão
de mudanças da lei, enfim, que deve ser feito. O estatuto está um pouco defasado. A gente deve voltar ao status quo ante, né, que se diz, e aí vamos chamar de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Muito bem. Aí os chatos vão parar de me perguntar por quê. Já voltamos. De volta, Cassiá Carpes, Grêmio Internacional para 2024. O que tem que ser prioridade num e no outro, Cassiá? Bom, eu acho que o campeonato foi melhor para o Grêmio porque surpreendeu, né? O Grêmio chegou em vice-campeão. Isso não quer dizer, nós que acompanhamos, vocês, o Luciano, todos nós que acompanhamos futebol, quem gosta de futebol, sabe que o Grêmio dá para melhorar. Cada competição é uma competição. Tá? Eu acho que o Grêmio pode contratar alguns jogadores, vai ter dificuldade de substituir o Soares. No meu entender, tem que contratar 2 para frente, de preferência jogadores com mais ágil, mais velocidade. O meio de campo do Grêmio é um pouco pesado. Então tem que dar a base tem, como nós falamos aí de outras categorias. Tem. E o Grêmio é um clube vencedor, um time vencedor. Veja que, às vezes, na competição, nós entendemos que o rendimento do Grêmio era inferior à classificação. E muitos pensam assim. Isso não quer dizer, portanto, que o Grêmio não deve reforçar o seu time. E o Inter também tem que reforçar. Aí é outro detalhe. Não se iludir com a reta final, porque o Internacional já não caía, tá? E acabou ganhando de clubes que também estavam desinteressados. Portanto, aquele velho ditado. Sempre que se ganha, também se tira algumas lições para melhorar. E sempre que se perde, se tira grandes lições. Então, acho que a dupla Grenal tem condições de melhorar para o ano que vem. Pensar aí num brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, tá? Como o Grêmio. Então, acho que nós vamos ter um ano muito bom. E, como diz o presidente, vamos ter um gauchão bom. Porque está bem organizado, a federação hoje tem tradição. A dupla Grenal vai, no início daquela... vamos preparar melhor, eu acho que tem que ser assim mesmo, preparar melhor fisicamente, mas depois entra na competição e ninguém quer perder campeonato. Cassiá, um grande abraço. Outro abraço, um abraço ao presidente aí, bom campeonato para nós todos. Valeu, Cassiá. Presidente, só para a gente fazer um fecho, o Cassiá falou da importância do futebol feminino, até quanto pode crescer o futebol feminino já no ano de 2024? E as 3 grandes forças são Grêmio, Internacional e Juventude. E quem é que pode surpreender aí na sequência, que tem uma boa infraestrutura de futebol feminino, presidente? Eu acho que o futebol feminino tem espaço para crescer. Nós recentemente tivemos lá na CBF, onde foi apresentado projeto chamado CBF Transforma, e aí dentro desse projeto tem um investimento importante nas categorias de base do futebol feminino. Eu acho que antes, ou além de nós fazermos apenas competições do naipe adulto, é importante a gente investir na formação. Nós ainda temos um contingente de meninas muito pequeno jogando futebol no Brasil, especialmente do tamanho que é o Brasil. Se formos comparar com países menores do que o nosso, a quantidade de meninas que praticam futebol é muito maior do que o que pratica aqui. E como é que tu faz isso? É fomentando escolinha, fomentando base, enfim. Então, eu acho que com esse projeto ano que vem, onde vão ser realizadas competições de categorias de base, sub-15, sub-17, enfim, acho que vai ajudar. Eu ainda acredito que tem que ser uma idade menor do que isso. Eu acho que nós temos, né, o Juventude esse ano já fez bons enfrentamentos com a dupla. O Brasil de Farroupilha é um que sempre investe, e a gente espera que o campeonato do ano que vem seja mais parelho e mais disputado do que foi o desse ano. Foi uma homenagem aí ao nosso futebol do Rio Grande do Sul, com todos os seus
pormenores que fizemos esse programa, que foi apresentado em 2 dias, né? E muito obrigado pelo carinho. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Rec, a possibilidade de estar contigo aí. Muito obrigado, fico sempre à disposição do amigo. Uma boa noite. Vem aí Papo Certo com Amanda de Oliveira. Até mais.